Tomar gravação. Eu só tenho que A ver. tela está compartilhada? Tá, né? Tá, tô vendo, aham. Deixa eu tirar o botãozinho de gravar, então. Não precisa mais. Você pegou a gravação? Tá gravando, né? Tá mostrando uma mensagem para aí, né? Para mim. Apareceu. Ah, beleza. Legal. A planilha é aquela que eu mandei para ti ontem. Como é que é o nome dela? É Painel Aula A. Se Deixa eu vou abrir ela aqui. quiser, eu mando para ti de novo, não tem problema. Painel aula. Já tô Isso. abrindo ela aqui. Deixa eu te mostrar onde é que a gente vai chegar. A gente vai chegar nisso aqui, ó. No dashboard. Beleza. Isso. A gente vai, então, chegar nisso aqui. Nós vamos usar um pouquinho de Power Query, vamos usar. E tabela dinâmica, vamos abusar delas junto com segmentação de dados, tá? Então, é nisso que a É. gente vai chegar. Ai, cadê? Por que não tá? Ah, foi. Olha só, nós temos duas bases aqui. Uma base que é a base e outra base que é regiões. A gente precisa unir isso aqui numa tabela só para poder criar as tabelas dinâmicas. Eu poderia, aqui na tabela base, procurar aqui qual é a região, né? Criar uma coluninha aqui, região, e a outra UF, porque o que liga essas duas tabelas é o DDD. Então, o DDD 92, se tu for olhar aqui em regiões, eu tenho um DDD 92, e ele vai me dizer que é o Amazonas e a região norte, tá? Então, vai mostrar o estado e a região. Poderia fazer com PROC-V aqui, com PROC-X, índice Corresp, um monte de coisa. Só que eu tenho 6.000 e poucas linhas aqui. Ó, nem sei quantas linhas dá 7.009 registros, né? Então, 7.009 registros, 7.009 vezes um PROC-V, mais 7.009 vezes na outra coluna, outro PROC-V. Isso depende do computador que está usando, pode pesar e ficar meio lento. Com o Power Query, a gente faz um PROC-V sem usar o PROC-V. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso aqui numa tabela, que é melhor para trabalhar com o Power Query, tá? Então, para transformar numa tabela, Ctrl Alt T. Ou inserir tabela, ou lá na página inicial, formatar como tabela. Tá. Beleza? Cliquei aqui, ele Ctrl Alt pergunta se T. Ctrl Alt T, um atalho maravilhoso. Ele pergunta se tem tabela, aquele troço todo, tem, tá tranquilo, já está feito lá. Eu não gosto de deixar o nome padrão, que fica aqui, ó. Esse nomezinho padrão não me faz a cabeça, tabela 1 não faz isso, então TBL, eu vou chamar de TBL dados. Pronto, está aqui. E agora vou lá na regiões, vou fazer a mesma coisa. Selecionei, Ctrl Alt T. Também criei a tabelinha e vou chamar de TBL regiões. TBL regiões. Pronto. Isso está tranquilo, né? Dominado, né? Tabelinha? Sim. Beleza. Uhum. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou importar isso aqui, vou obter esses dados lá para o Power Query. E como é que eu vou fazer isso? Eu quero obter dados, então eu vou na guia dados e eu tenho aqui, ó, de tabela intervalo, porque eu estou na própria planilha, então não preciso abrir uma outra pasta de trabalho do Excel, né? Então eu vou pegar da tabela Sim. intervalo. Ele vai fazer a importação aqui, eu não vou fazer nenhum tratamento agora, por quê? Porque primeiro eu quero trazer a outra tabela. Então eu vou clicar aqui em fechar e carregar, tá? Tá vendo aqui esse botãozinho na setinha? Fechar e carregar para. E Certo. eu vou criar aqui, ó, apenas criar conexão. Eu não vou Uhum. pegar essa tabela e jogar para lugar nenhum, apenas criar conexão. Ok? Pronto, já está lá minha conexãozinha. Vou lá para regiões e vou fazer a mesma coisa com ela. De tabela intervalo, já veio para cá. Agora eu já posso começar a tratar esses dados. Beleza. Vamos pegar essa TBL regiões, está mais fácil? Primeira coisa que eu preciso fazer quando eu entro no Power Query é analisar se eu preciso fazer alguma limpeza, alguma higienização dos dados aqui. Então aqui eu não preciso nada, né? Já está prefixo, estado, região, está tudo certinho.
A única coisa que eu preciso fazer aqui é tipar esse dado prefixo aqui, ó, que ele está como um número. Ah, mas não é um número? É um número, porém esse número eu não vou usar para calcular, não vou querer somar esse DDD, não vou querer fazer nada. Então, sempre que eu tenho algum código, eu nunca deixo como número, tá? Eu sempre deixo como texto. Então, eu vou mudar isso aqui para texto. Aí ele pergunta se eu quero substituir a última etapa, porque a última etapa já era um tipo alterado que o próprio Power Query criou. Eu vou dizer sim, eu quero substituir, para não criar outra etapa, tá? Então, já mudou aqui Certo. para texto, texto e texto. Ótimo, já está prontinho. Vou lá para a minha TBL Dados e aqui eu preciso fazer algumas alterações. Vamos lá. Preciso mexer alguma coisa aqui? Não, está tudo certinho. Telefone, está tudo certinho. 123, 123, o DDD está com 123, eu não posso deixar como DDD 123, por quê? Lá eu deixei como um texto, né? E Sim. aqui também vou deixar como texto, porque o que vai servir para unir essas duas tabelas, Cariza? Eu quero unir depois essas duas tabelas, tá? Vai ser Sim. esse campo DDD. Então, se lá eu fiz para texto, aqui eu também Aqui tenho que... tem que estar texto. Isso, então eu vou mudar para texto. Uhum. Texto e substituir atual. O restante, vamos ver, produto, preço, tá com 123. Preço eu não gosto de deixar 123, tá? Porque 123 é o quê? Em número inteiro. Aqui, ela está mostrando só o número inteiro, mas pode acontecer de alguma atualização alguém colocar uns centavos ali no meio. Aí, se eu deixar como número inteiro, vai bagunçar. Então, eu vou deixar isso aqui como unidade, como moeda, tá? Que Ok. é um tipo que usa 4 casas decimais de precisão. Então, mudei para moeda, substituir atual. Pagamento, está tranquilo. Número de parcelas, eu vou deixar como texto também, porque eu não vou fazer nenhuma soma com número de parcela, nada, né? Até poderia fazer médias, coisas, mas não vou mexer. Data, tá como 123, não pode, então eu vou mudar para data. Substituir. Cliente, já está como 123, ABC 123, telefone também não é um número. Eu quero que isso aqui seja um texto. E substituir atual. Uhum. Texto. Foi. Beleza? Então, já está tudo tipadinho, Ok. tudo arrumadinho. Estamos prontos para unir essas duas tabelas. Como é que eu faço para unir? Então, eu escolho uma delas para servir como base. O mais lógico aqui, como eu quero colocar na base, a região e a UF, eu vou usar essa aqui como base, né? Que é a TB Dados, TBL Dados. Eu quero mesclar as consultas, ou seja, unir as duas consultas. Então, eu tenho aqui na guia página inicial, lá em cima um botãozinho, ó, mesclar consultas. Aí tem uma setinha que eu posso escolher se eu quero mesclar as consultas ou mesclar consultas como novas. Qual é a diferença? O botão mesclar consultas, ele vai pegar a TBL região e colocar aqui nessa base. O mesclar consultas como novas, ele vai criar uma cópia dessa consulta que está aqui e vai unir as regiões na cópia. Não preciso disso, né? Então eu vou clicar em mesclar consultas. Aparece uma caixinha mostrando a minha TBL dados e perguntando com qual tabela eu quero unir. Então, eu quero unir com a tabela regiões. Está vendo aqui a setinha aqui? Cliquei em Sim. regiões. Agora eu vou dizer quais os dois campos que conversam. Qual o campo que eu tenho na TBL dados que eu usaria se eu fosse lá no PROC-V, eu procuraria o valor pelo DDD, ou pelo prefixo, Prefixo. né? Então, aqui é esse campo que une. Então, eu vou marcar o DDD aqui na TBL Dados e marcar o prefixo aqui na TBL Regiões. Tranquilo? Certo. Nota que ele já mostrou lá, ó, a seleção corresponde a 7.009 de 7.009 linhas, então tudo que ele tinha aqui, ele achou um valor correspondente aqui na TBL Regiões. É isso que eu quero. Vou clicar em OK e pronto. Ele criou aqui uma coluna com uma tabela para cada linha. Eu vou clicar aqui do lado, não clica no nome, tá? Clica do ladinho aqui, ó. Ele vai mostrar lá embaixo o que tem na tabela. Então, nessa linha, ele tem uma tabela com
o número do prefixo, o estado e a região, certo? Só que eu não tenho uma Sim. tabela, né? Como é que eu vou levar lá para o Excel uma linha com uma tabela dentro da célula? Não dá. Então eu tenho um botãozinho ali em cima, tá vendo? Que tem uma setinha para a Hum, esquerda e uma para a direita. Esse botãozinho é para expandir essa tabela. Então eu vou clicar nele e aqui vai mostrar todos os campos que tem dentro dessa tabela. Ele pergunta o que que eu quero expandir, o que eu quero trazer para essa tabela. Prefixo eu não quero, porque o prefixo é a mesma coisa que o DDD que está aqui, então eu não preciso. Eu preciso do estado e da região. E aqui eu tenho uma marquinha que diz, ó, use o nome da coluna original com o prefixo. O que significa isso? Significa que se eu deixar marcado, ele vai trazer, como é que é o nome lá? TBL regiões ponto estado, TBL regiões ponto região. Eu não quero isso, eu quero só estado e região. Então eu tiro a marquinha dele, tá? Tirei, certo. clicar em OK e olha a coisa linda que aconteceu. Pronto, trouxe aqui o estado e a região. Isso é chocante. Fiz um PROC-V sem usar o PROC-V e sem usar aquele monte de memória que eu precisaria se fosse um PROC-V lá no Excel, tá? Tá pronto, tá tudo certinho. Aqui está como texto, aqui está como texto, porque lá estava como texto. Então eu simplesmente vou lá clicar na setinha, fechar e carregar para, e vou apenas criar conexão também, porque se eu marco tabela, ele vai criar mais duas planilhas com a TBL e dados de regiões. Não é isso que eu quero. Então, vou apenas criar conexão e OK. Então, note que não acrescentou nenhuma planilha, está tudo igual. Os dados que eu tinha não mudaram Sim. nada. Agora eu preciso o quê? Trazer essa a TB dados aqui para dentro do Excel para poder criar as tabelas dinâmicas. Apesar que eu já poderia criar a tabela dinâmica direto aqui, tá? Mas eu quero deixar os dados para a gente entender bem o que está acontecendo. Mas eu não precisaria dos dados em uma planilha. Eu poderia simplesmente clicar com o botão direito aqui, ó, carregar para, e direto já criar uma tabela Hum, dinâmica, tá? Mas eu vou trazer a tabela só para a gente ver ela. Então, eu cliquei com o botão direito, carregar para. Eu acho que fui muito rápido, né? Eu acho que eu estou meio acelerado, eu misturei café com coco, acho. Ó, vou clicar com o botão direito, carregar para. certo. Beleza? Aí tem aqui, ó, tabela. Vou marcar como tabela. Certo. Eu cliquei na TB regiões ou na TB dados? Deixa eu fazer de novo. Dados. Dados? Uhum. Carregar para, tabela. E aqui, ele pergunta se eu quero na tabela, na planilha existente. Se eu botar na planilha existente, ele vai jogar aqui em cima. Não quero. Quero uma nova planilha. Tá? E vou deixar sem a marquinha daquela adicionar esses dados ao modelo de dados. E vou clicar em. Ah, deixa eu te mostrar mais uma coisinha aqui. Ó. Eu posso aqui também na propriedades, ó, pedir para ele atualizar de tempos em tempos. Então, se eu marcar aqui, atualizar a cada 60 minutos. Então, a cada 60 minutos, ele vai olhar se tem alguma atualização aqui e vai atualizar minha tabela dinâmica sem eu precisar ficar clicando no atualizar, tá? Eu não vou deixar aqui porque se eu clicar no botão vai dar na mesma, né? Isso que é melhor quando tem Sim. de outra fonte de dados aqui. Então, eu vou clicar em OK É. aqui e aqui, tabela, nova planilha, OK. Pronto. Criou uma tabelinha com os dados que eu precisava. Então, em vez de eu fazer um PROC-V, está aqui o estado, não tem função nenhuma, está aqui a tabela, não vai ter aquele tempo de resposta para processamento cada vez que eu altero a planilha. Por quê? Porque foi feito tudo lá no Power Query, ele só vai usar o processador quando eu clicar aqui em atualizar. Então, se eu clicar em atualizar, ele vai fazer o processamento de novo. Caso contrário, ele não fica recalculando toda hora como o PROC-V, tá? Essa é uma grande vantagem de usar o Power Query. Beleza? Não sei se tu tem alguma planilha que tu tem lá que tu busca numa planilha, busca na outra, um PROC-V. Nossa, todas as minhas planilhas, e são super pesadas, elas ficam processando, processando. Usa o Power Query. Resolve o teu problema. O Power Query vai dar uma pesadinha em algum momento, vai. A hora que tu clicar aqui para atualizar, se tu quiser atualizar. É só esse momento, ó. Pronto. É aquela piscadinha que deu. Piscou ali, carregou, pronto, acabou-se.
Agora tu pode fazer qualquer coisa, né? Se tu fizesse isso com o PROC-V, e tem muito, tá pesada, cada vez que tu altera alguma coisa na planilha, ele fica recalculando. Aqui não, acabou esse problema, tá? Tá, mas então, digamos assim, quando a gente fala atualizar, se eu for lá na minha base e inserir informações, isso significa se ele tiver flegado a cada 60 minutos, ele vai puxar para a tabela dados tudo que eu inseri na base? Sim, sem precisar fazer mais nada. Tu não precisa fazer de novo aquele processo lá. Porque, olha só, deixa eu abrir de novo o Power Query aqui. Eu vou abrir para ti aqui. Ó. Como é que faz para abrir? Eu vou lá simplesmente em editar. Ó. Clico no botão direito, vou editar. Tudo que eu fiz aqui ficou gravado nessas etapas. Ó. Tá vendo? Sim. Quando eu clico em atualizar, ele executa, ele vai lá na fonte, busca os dados, ele faz a tipagem dos dados, ele faz a mesclagem dos dados e ele faz a expansão daquela tabelinha que tinha aquela coluna lá. Tudo isso naquela piscadinha que ele fez. Então, aumentou algum dado lá, tu acrescentou algum dado, clicou no atualizar ou está no automático lá de 5 minutos, pode mudar para 5 minutos lá, para 60 minutos, sei lá, 2 horas, tempo que tu quiser. Ele vai fazer tudo isso aqui de novo. Isso e isso aqui Nossa, que também. benção. É muito bom isso aqui. Cara, isso aqui é um recurso assim, é o Power BI aqui dentro, tá? O Power BI usa o Power Query, esse Power Query que tem no Power BI é o mesmo Power Query que tem lá. Então, o que tu aprende aqui do Power Query, tu já pode usar inclusive no Power BI. Essas consultas podem ser feitas lá. Inclusive, a gente pode copiar o código de uma consulta e levar para o Power BI, ele vai funcionar igual. Ou do Power BI para o Excel, tanto faz. Tranquilo? Legal. Tranquilo. Agora, o Legal. que eu preciso fazer? Agora eu preciso começar a criar as minhas tabelas dinâmicas, porque eu quero criar aquele dashboard lá, aquele painel, sem usar função nenhuma, só usando tabela dinâmica. Eu não vou criar um SomaCs, um PROC-V, nada, 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 tá? Então, nós vamos precisar de algumas tabelas dinâmicas. Eu sempre que eu ensino tabela dinâmica, eu falo que tabela dinâmica tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Qual é o lado muito bom? Ela é dinâmica. Só arrasta, puf, 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 para lá, para cá. Tu não precisa usar função nenhuma. Ela faz soma acesa, ela faz conta acesa, ela faz proc-v, ela faz um monte de coisa, né? O que é o ruim dela? Ela ocupa muita memória. Então, se eu salvo uma tabela dinâmica numa planilha, vamos imaginar que deu 1 mega a tua pasta de trabalho. Aí tu cria mais uma. Então, teoricamente, deveria ser 2 mega, né? Mas não é. Ele vai para 10. Ela não é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica. Ela dá um salto quântico, assim, uma coisa de louco. Só o que acontece? Se você souber usar a tabela dinâmica, nós vamos colocar aqui várias tabelas dinâmicas. Se você souber usar a tabela dinâmica, 10 tabelas dinâmicas vai pesar o mesmo que uma. E quando que isso acontece? Quando eu faço cópias dela e uso a mesma base de dados. Então, em vez de ficar criando uma nova, uma nova, uma nova, eu fico copiando elas. E é lógico, os dados, se eu vou criar uma cópia, os dados estão baseados na mesma base, né? Então, aí não tem problema. Eu posso criar 100 tabelas dinâmicas. O Excel vai entender como uma só, tá? Então, não se preocupe que nós Certo. vamos criar aqui, eu acho que 5, 6 ou 7 tabelas dinâmicas aqui. Então, vou começar a inserir uma tabela dinâmica aqui. Como é que eu faço? Inserir com os dados selecionados, qualquer dado aqui, né? Tabela dinâmica. Ele vai colocar lá um nomezinho do meu intervalo, tá aqui TBL dados underline 2, porque eu já tinha uma TBL dados. Eu quero uma nova planilha. E não vou adicionar esses dados ao modelo de dados. Tá? Não vamos, a gente não vai trabalhar com relacionamento com nada. Clique em OK e está aqui minha tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica, o que eu vou precisar para. O que eu quero controlar nela? Eu quero controlar os produtos por mês. Por mês? Por trimestre. Tá? Então, esse preço aqui, depois que eu usei, mas eu já tinha usado, já. Mas deveria ser valor de venda, alguma coisa. Botei preço, né? Ficou meio esquisito, mas dá para saber o que é. Então, eu quero pegar o preço, calcular, então vou arrastar para valores,
Eu quero o produto, então, o produto eu vou analisar por coluna, e eu quero o trimestre. Trimestre não tem, eu tenho só uma coluna de data. Não se Tá. preocupa que o próprio Excel trata de mexer com isso aqui, né? Então, eu tenho lá anos, trimestres e data. O que que eu quero? Só trimestre. Pego o ano, jogo para fora, e data jogo para fora. Já tenho a minha TD aqui. Tranquilo? O meu ficou igual, ficou trimestre e data, mas ficou igual. Não, arranca a data fora, então. Não, mas ele ficou entre parênteses. Ah, tá, não tem problema. Não tem problema. É que é o trimestre da data. É só uma Tá, versãozinha que está diferente do nosso Excel aqui. tá. Eu sempre gosto, eu tenho um costume de fazer o quê? Eu não gosto de deixar as coisas com um nome que o próprio Excel cria, tá? Por exemplo, essa tabela dinâmica, ele criou aqui, ó, tabela dinâmica 1. E depois, no final desse painel, tu vai ver que a gente vai precisar invocar essas tabelas pelo nome. E se tá a tabela dinâmica 1, 2, 3, 4, 5, tu não sabe o que que é essa porqueira. Então, o que que eu vou fazer? Eu gosto de deixar o nome aqui em cima, quando eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar com essas várias tabelas dinâmicas, eu vou colocar aqui, ó, TD, vou colocar aqui em cima, isso não vai mudar o nome da tabela, tá? Mas só para eu saber que essa Uhum, tabela é isso. TD Prod Trim. O que que eu estou controlando aqui? Eu estou analisando o produto por trimestre. Eu vou copiar isso aqui para não ter que digitar de novo, então Ctrl C. Vou lá na tabela dinâmica, análise da tabela dinâmica, e vou mudar o nome dela aqui em cima para aquele nome que eu coloquei, TD Prod Trim. uhum. Tá? Dá um Enter, pronto. Então agora eu já sei que essa tabela, sem precisar clicar nela, eu sei que o nome dela é esse. E se eu clicar, está aqui o nomezinho dela para depois poder invocar ela pelo nome. Porque se eu boto lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, pá, não vai resolver nada, né? Eu não sei o que tem naquela tabela dinâmica. Vou ficar perdidaço. Hum. Agora eu vou criar uma outra tabela dinâmica, só que eu vou aproveitar essa estrutura aqui, ó. Então, vou fazer um Ctrl T nela, para selecionar todo, Ctrl Hum. C, vou deixar algumas linhas ali, não importa quantas linhas, aí eu vou fazer na 14 aqui, Ctrl V, e nessa tabela dinâmica eu quero controlar por região, só que eu quero a quantidade de vendas. Então eu vou arrancar tudo fora isso aqui, arranquei fora, eu quero a região está aqui, vou jogar em linha, e eu vou pegar produto, que está aqui em coluna já, ó, e vou jogar para baixo. Por que que eu peguei produto? Porque produto é um texto, ele já vai contar. Eu não preciso ficar mudando qual que é a operação que vai fazer, tá? Então ele já está contando aqui quantas vendas tem. Deixa eu tirar esse barulho daqui que não vai dar certo. Aí, pronto, não perturbe ligado. Essa tabela dinâmica, vou mudar o nome dela. Vamos ver qual é o nome que eu vou dar. Esse aqui é a quantidade por região. Então, eu vou chamar aqui de TD, quantidade região. TD, quantidade região. Vou aproveitar para copiar e vou mudar o nome dela. Quanto mais organizado a gente for, Caris, melhor depois no final, tá? Perde um pouquinho de tempo Tá. nomeando, mas lá na frente tu ganha. Agora eu preciso fazer o que é o percentual. Eu estou usando minha colinha aqui, tá? Que senão a cabeça não guarda mais essas coisas. É a quantidade de vendas por boleto. Na verdade, não é a quantidade de vendas, é o percentual de vendas por boleto e por cartão de crédito, que eu tenho aqui na minha tabela a forma de pagamento, boleto bancário ou cartão de crédito, tá? Então eu quero saber o percentual, quantas vendas foram cartão de crédito, quantas vendas foram boleto bancário. Então eu vou lá na minha planilha TDs, cadê? Planilha, já vou mudar o nome dessa planilha aqui, TDs, que senão planilha 1 também fica feio. E aqui, então, eu vou pegar essa tabela dinâmica, Ctrl T, Ctrl C, deixar 4 linhazinhas aqui e Ctrl V. Eu estou fazendo tudo numa planilha só, não é o recomendado quando trabalha com tabela dinâmica, tá? Eu estou Sim. fazendo
tudo em uma única planilha, porque eu tenho controle dessas tabelas dinâmicas. Eu sei que elas não vão crescer para o lado nem para baixo. Agora, se eu não Uhum. sei disso, é bom eu evitar isso. Depois nós vamos colocar Sim, algumas referências a esses valores aqui, e essas referências, se elas mudassem sem controle meu, isso aqui, as referências vão bagunçar tudo, tá? Então, por isso que eu estou fazendo numa só. Se eu soubesse que ela pode crescer para baixo ou para o lado, eu colocaria uma em cada planilha. Deixaria, não sim. tem problema nenhum. Essa aqui, o que que eu quero? Eu quero, então, aqui no lugar da região, que está em linha, eu quero a forma de pagamento. Então, vou arrancar fora isso aqui e vou trazer o pagamento. Aqui, a contagem de produto não quero, eu quero o preço. Só que o preço eu não quero o valor dele. Eu quero saber quanto que esse 1.159.500 representa do total. E quanto que esses 5.856 representa do total. O que tu sugere? Eu ia sugerir fazer uma formulazinha do lado daí. Mas Olá. aí na dinâmica eu não sei como fazer. Daria para fazer também, né? Eu posso pegar isso aqui, igual, isso. Ah, mas olha só. Quando eu clico numa Ah, ele tabela. fica horrível. Então eu vou apagar. Poderia, mesmo assim, eu posso usar, tá? Ó, posso pegar isso aqui. Que célula que tá? Tá na B25. Então, célula B25, eu tenho que. Ou não é 25, é 26. 26. 6 dividido pela B27, 28, né? Isso. 8. 28 travada. Olha lá. Poderia ser, poderia, mas muito trabalho, né? Sim. Eu falei para ti que a gente não ia usar a função, então aí eu estaria mentindo contigo. É, Então eu apaguei. certo. Olha só que coisa linda que tem na tabela dinâmica. Eu vou te mostrar o jeito. Deixa eu tirar isso aqui do lado para não atrapalhar. Eu vou fazer o jeito difícil primeiro, depois eu te mostro fácil. Seleciono o campo, a tabela dinâmica, e eu tenho aqui embaixo ó, essa setinha aqui na soma de preço. Vou clicar nela. E eu tenho configurações do campo valor. Cliquei nele. Aqui eu tenho essa aba resumir valores como, que eu posso mudar para as contagem, para a média normal. E eu posso também mostrar valores como. Note que ele está sem cálculo. Eu posso mudar isso aqui para percentual do total geral. Cliquei, olha lá o que vai acontecer. Pronto. É muito lindo, né? Boa. Só que deu muito trabalho, né? Olha quantas vezes eu apertei no botãozinho do mouse. Vou fazer um Ctrl Z para voltar. Quando eu clico aqui, ó, no meu campo, clicar com o botão direito, eu já tenho aqui, ó, mostrar valores como. E eu posso colocar aqui já percentual total geral. Mais fácil, né? Bem mais fácil. Sempre tem um jeito mais fácil. Sim. Essa aqui eu vou chamar de TD forma de pagamento. TD forma PGTO. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou lá na tabela dinâmica e vou mudar o nome dela. Pronto. Uhum. Agora falta uma que é para. Não, falta duas, na verdade. Eu tenho a TD Boas. que eu quero mostrar. Eu tenho uma tabela dinâmica que eu quero mostrar o faturamento por mês, então os meses têm que estar em linha, janeiro até dezembro, e além do faturamento, o que que é o faturamento? É a soma do preço, né? Eu quero mostrar quanto que isso representa do total. Então, vamos lá, vamos criar, copiar, Ctrl T, Ctrl C, deixar 4 linhazinhas, Ctrl V. Tá. Eu vou apagar tudo, tirar tudo, ó, limpei ela, para tu me ajudar, ó, então eu vou te dar a problemática, agora tu vai me dar a solucionática. Eu quero que ele mostre os meses um abaixo do outro. Eu quero que ele mostre, então, por mês, quanto que foi a soma do preço, que é o faturamento,
E numa outra coluninha do lado, qual foi o percentual que esse mês teve de participação sobre o total, sobre os 12 meses? Como é que eu faria? Faturamento, os meses aí ele aparece para mim, ó. Para você também tá aparecendo trimestres, anos e meses na linha. Na linha, então, vamos lá. Cadê o meses para mim aqui? Cadê meses? Ah, para você não apareceu. No meu Não ele tem tá problema. Eu separadinho, pego, meses, eu pego a trimestre, ano. data e jogo para lá, tá? E isso, aí tu vai ficar Joguei com. fora. Mas tá, Já beleza. apareceu. Aí o faturamento, É o preço. tá, o preço tu vai colocar lá em valores. Valores, beleza. E agora eu E preciso saber aí quanto que isso aqui participou desse total. Qual é o 597 mil do total de 7 você quer milhões e pouco, né? as duas informações, você quer, As certo? duas. Isso. Aí você vai pegar o preço de novo, colocar lá em valores e fazer aquele esqueminha de clicar com o botão direito, mostrar valores, percentual do total geral. Muito bem. Tem muita gente que acha Tabela que eu só dinâmica posso. eu uso. É que tem muita gente que acha que tu só pode. Um campo tu só pode colocar uma vez só. E eu posso colocar aqui mais uma vez para mostrar a quantidade, mais uma vez para mostrar a média. Então, o mesmo campo eu posso repetir várias vezes em uma mesma área da tabela dinâmica, tá? Beleza, legal que tu já usa esse aí. Esse aqui vai ser o faturamento por mês. Então, eu vou colocar aqui, ó. TD, FAT. Opa, mas TF não, né? TD, FAT, mês. TD, FAT, mês. Ctrl C. Vou lá na tabela dinâmica e renomear ela. Pronto. Isso é lindo, né? Nenhuma função até agora. Meu Deus do céu, não dá para acreditar. Ótimo. Geralmente o pessoal não gosta muito de função, né? De novo, mais uma tabela dinâmica, é a última, não se preocupa. Ctrl T, Ctrl C, vou deixar 4 linhazinhas, Ctrl V. O que eu preciso agora? Agora eu preciso mostrar o faturamento por produto, então eu quero nas linhas o produto e nas colunas os meses. Então, eu já tenho os meses aqui, ó, eu vou simplesmente pegar essa data e jogar para a coluna. Vou tirar esses valores daqui. E o que eu quero fazer? Eu quero produto agora. Produto vai ficar na linha e Hum. o preço nem precisava ter tirado. E o preço está aqui. Pronto. Certo? Esse aqui vai ser o nome de TD, faturamento. Então, eu vou mostrar o faturamento e o produto por mês. Então, eu vou chamar de TD. Prod que eu fiz aqui. Não, FAT, faturamento, prod, mês. Vou copiar esse nomezinho, Ctrl C, e vou lá nomear a minha tabelinha dinâmica para deixar tudo bonitinho. Pronto. Ver se todas elas ficaram com nome. Ficaram, todas com Beleza. nome. Agora, só para não deixar essa numeração feia aqui, o que eu vou fazer? Eu vou nomear isso aqui. Opa, deixa eu aumentar aqui para não ficar assim feio. Eu vou nomear, não, perdão, vou formatar isso aqui. Muita gente formata aqui, Carize, ó, como é que eu posso dizer? A célula, tá? Vem aqui, aí vem lá, Ctrl+1, né, para formatar e formata por aqui. Nunca faz isso, tá? Por quê? Eu formatei essa região aqui que está marcada. Se minha tabela crescer para o lado, para baixo, alguma coisa, as outras células não estão formatadas. Então, ela vai estar um pedaço formatado e outro pedaço não formatado. Quando a gente está com uma tabela dinâmica, quem deve formatar é o campo e não a célula, tá? Então, como é que eu vou fazer para formatar isso aqui? Isso aqui é um campo valor, né? Todos esses valores aqui é o meu campo preço, certo? Então, eu posso Sim. clicar com o botão direito aqui, ó, e formatar células, pode ser aqui, ou pode ser aqui em configurações do campo valor, formato do número. Aí vou mudar. Eu não vou botar moeda, tá? Eu vou deixar número, usar separador e zero casas decimais. Não preciso de casas decimais aqui. Eu vou dar um OK. E OK.
tá? Uhum. Já formatei ali, beleza. Esse aqui eu vou formatar também para mostrar duas casas, aliás, zero casas decimais, separador de milhares. Então, botão direito, posso clicar aqui em formatar células direto também, número, é mais fácil, né? Zero casas, Sim, separador de milhares. Pronto, tá formatado também. Ah, não, aqui formatou só a célula, Clarice, perdão. Eu tenho que formatar pelo campo mesmo, botão direito, configurações do campo valor, do campo. formato, porque eu tenho que formatar o campo, eu formatei só a célula. Número, separador e ok. Viu a Foi. diferença que deu? Uhum. Aqui já está com o percentual, beleza? Só vou tirar uma casa decimal. Botão direito, configurações, formato, porcentagem, uma casinha só. Beleza? Por que que eu gosto de fazer isso? Porque eu estou vendo lá na frente, já depois a gente vai mostrar essas coisas aqui, e rótulo muito grande, fica um atrapalhando o outro, fica feio, tá? E Sim, também sem separador de milhar fica um número, parece mais um CEP aqui sim. do que um valor mesmo, né? Então aqui também, botão direito, configurações do campo valor, formato do número, zero, separador de milhares. Beleza. Aqui, se eu clicar no F4 vai dar? Não, não vai funcionar porque é muita coisa. Ah, faltou aqui, uma casa decimal aqui. Configurações, formato do número, porcentagem, uma casa. Ok. E aqui, configurações, formato do número, zero casas e separador de milhares. Ok. Pronto. Já tá mais bonitinho, agora não dá dor de cabeça. Certo. Tranquilo até aqui? Foi. Uhum. Já estamos com todas as tabelas criadas, todas as tabelas nomeadas. O que que a gente precisa fazer agora? Vamos preparar o nosso painel. Então, o painel, vou criar uma planilha nova. Já vou dar o nome nela de painel. A hora que tu precisar sair, tu me avisa, tá? A gente nem vai fazer intervalo daí, Tá. Não, a gente tá? vai até às 10 para as 9, a gente toca. Beleza. É que eu me empolgo, aí tu bota um despertadorzinho aí. Pode ir seguindo, pode seguir. Beleza. Aqui nós vamos criar um painel, então eu vou clicar aqui em todas as minhas células, tá? Para selecionar todas, e vou colocar um fundo. Aqui a gente tem que tomar cuidado, Clarice. Aqui, ó. Muitas vezes a gente seleciona um pedacinho e formata o fundo numa cor. Depois, mas eu precisava de mais um pedacinho. Tu vai lá e continua. O Excel ele é um arquivo XML. Então, se eu crio uma linha de programação para pintar essa célula aqui, isso aqui é uma linha. Aí se eu coloco mais uma, é mais uma linha. Aí se eu faço mais um pedacinho, é mais uma linha. Então o que que eu faço? Em vez de ficar fazendo pedacinho por pedacinho, eu já vou formatar a planilha toda. É uma linha só, em vez de ficar fazendo várias linhazinhas, tá? Então selecionei Certo. toda a planilha, vou lá pintar com uma corzinha preta. Ó, foi. Sim. Vai ser o meu fundo, né? Se a gente for olhar aqui, ó, cadê minha tabela aqui? Aqui. Ó. Então é isso aqui que está lá no fundinho e eu vou colocar aqui outras coisinhas agora para brincar com ela. Cadê aqui? Tá. Então aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma área para colocar aqueles retângulos. Só que se eu deixo do jeito que está as células aqui, fica difícil trabalhar. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de, como se fosse pixelar a planilha. Fazer aqueles quadradinhos como se fosse pixels para ficar mais fácil de ajustar os objetos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a planilha de novo, vou pegar a minha coluna e colocar aqui ó, de forma bem estreitinha, e aqui vou diminuir a altura dela
para fazer como se fosse um quadradinho. Não dá de ver, então não tem problema. Eu vou criar uma borda aqui, vou pintar a borda de branco, cor da linha, e vou lá e vou fazer todas as bordas. Olha só, ficou como se fosse um quadradinho, certo? Como se fosse uma página Tá. quadriculada. Isso aqui é só para eu poder depois, é, tipo assim, eu vou deixar um quadradinho de distância de cima, um quadradinho de distância do lado. Então, fica mais ou menos parecido. É lógico, como eu não calculei aqui os pixels, não está um quadrado perfeito, mas está mais próximo de um quadrado do que um retângulo, como está uma célula, né? Vou Ah, tirar as nossa, bordas. dá uma dor na vista. Dá, eu vou tirar já, pode ficar tranquilo. Vou tirar. Era só para ver o quadradinho, para ver se ele estava quadradinho. Tá. Pronto. Fiz o quadradinho. Agora eu vou pegar. O que que eu preciso fazer? Um retângulo aqui, ó. Para colocar, lembra que eu preciso colocar aquele ladinho lá? Sim. Vou colocar a logo e a segmentar, e o filtro do ladinho. Então, vou inserir uma forma, vou pegar esse retângulo, cantos arredondados, e vou jogar aqui de qualquer jeito, tá? Esse retângulo eu vou deixar um quadradinho de cima, de distância, e um quadradinho do lado de distância. Só que se tu for arrastando aqui, é difícil tu achar, né? Olha lá. É. Aí o que que tu faz? Tu vai, pega mais próximo de cima aqui, para ele não tentar pegar o de baixo, e clica no Alt antes de arrastar. Tá vendo que ele encosta lá, ó, ele puxa como se fosse um imã. Ó, aí, por exemplo, aqui, agora eu quero fazer aqui, né? Ó, tá vendo que ele tá livre, né? Quando eu clico no Alt, Sim. ele vai travando. É como se criasse um imã na bordinha da célula. Quando clica no Alt e arrasta. Então eu vou deixar até a linha, até a coluna Ah, aqui, ó. E aqui também, ó, vou arrastar até embaixo, até a linha 42. Aí posso até fazer um ajustezinho aqui para ver se ele travou lá mesmo. Pronto, travou. certo. Tranquilo? Então, eu sei Tranquilo. que tem a mesma distância de cima que está do lado, para ficar uma coisa mais uniforme, mais agradável aos olhos, né? Porque fica meio esquisito quando tu vê uma coisa um lado maior, fica feio. Agora, o que que eu vou Sim. fazer? Diminuir um pouquinho o raio dessa borda, que eu acho que está exagerado. Vou encolher um pouquinho para deixar uma coisinha mais discretinha. Deixei. E agora, essa cor aqui, eu quero uma cor pegando aquele padrão do auxiliar lá. Tá vendo que tem uma corzinha mais clarinha aqui, ó? Esse que é mais escuro, esse que é mais clarinho. E tu tá vendo que eu já deixei o código hexadecimal dela aqui? Sim. Eu vou pegar esse código hexadecimal, Ctrl C, e vou lá no painel e vou jogar aqui nessa cor. Como é que eu faço? Vou selecionar, aí tem aqui a guia forma de formato, preenchimento, vou botar mais cores e aqui eu tenho o código hexadecimal. Como eu copiei sem o hashtag, eu vou colar sem o hashtag, tá? Deixar o hashtag ali, porque toda cor hexadecimal ela tem um hashtag e um número. Aí dou um OK e pronto, ela já ficou da corzinha que estava lá. Só que ela ficou com uma Certo. bordinha azul ainda, tá vendo? Ficou. Eu vou tirar essa bordinha. Então, eu seleciono ela, forma de formato, contorno da forma, sem contorno. Uhum. Aqui eu poderia fazer mais coisas, tá, cara? Só que eu não vou ser tão preciosista, mas, porque é maquiagem, mas eu poderia pôr efeitos dessa forma aqui, ó. Efeitos da forma. Eu poderia colocar para uma sombrinha. Eu acho legal essas sombrinhas assim. Ah, aqui é reflexo, sombra. Quando é uma sombrinha mais discretinha, tá? Então, por exemplo, aqui, cadê a sombra? Eu vou ter que mexer no formato da forma, que formatar forma. E aqui na sombra, sombra. Eu vou mudar um pouquinho essa cor tá um cinza clarinho. Vamos pegar esse cinzinho aqui para ver. Olha lá, ele deu só um destaquezinho. Ainda está muito forte pro meu gosto, tá? Eu colocaria aqui uma transparênciazinha aqui, ó. Deixar mais transparente, não menos. Mas para deixar bem discretinho. Só para ainda tá muito. Ai, eu não gosto de mexer nisso porque eu fico chato, sabe? Tá muito escuro, muito claro. Vamos escurecer. Ó, tá lá, bem escurinho, só para dar um toquezinho. Certo. É lógico, é questão de gosto, tá? É que, por exemplo,
por exemplo, uma mulher vai se maquiar. Se ela exagerar, ela parece uma drag queen, assim, né? Pode assustar. Quando ela dá só um toquezinho, assim, pô, é legal, só dá uma realçadinha, é uma coisa. Comparação boba, né? Mas tu entendeu, né? Então a Sim, gente tem que. não precisa exagero, né? Não precisa É, exagerar. isso aqui é que o exagero pode agradar alguns. Só que tu não sabe quem vai estar vendo o teu painel. De repente tu não conhece o teu cliente. Aí tu bota uma coisa exagerada, pode assustar ele. Então bota uma coisa discretinha que não vai assustar ninguém, né? Só para dar aquele Sim. tchauzinho. Legal. Fiz isso aqui, agora eu vou criar ali, tem 4 retângulos aqui em cima para mostrar o valor do produto A. Eu vou te mostrar aqui para tu ir acompanhando para ficar mais fácil aqui, ó. Ó, tem um cartãozinho, dois, três, 4. Depois tem um para Uhum, um pouquinho maior para um gráfico, outro aqui e mais 3 aqui embaixo. Então nós vamos pegar aquele mesmo ok. retângulo e jogar para cá. Deixa eu arrumar ele aqui. Aqui. Vou fazer esse mesmo que já está prontinho. Ctrl C, Ctrl V. Agora, o que eu vou fazer? Vou arrastar isso aqui, segurando o Alt até uma altura que eu vejo que fica legal para mostrar a informação. Vou segurar o Alt e arrastar isso aqui para deixar um quadradinho lá e um quadradinho aqui em cima. Pronto, está pronto o meu cartãozinho. Só falta o quê? Aumentar um pouquinho a largura dele, né? Porque eu quero aproveitar esse espaço aqui. Então, vou aproveitar ele. Eu não vou ser preciosista em contar quantas colunas tem, esse seria o Tá ideal, tá? bom. Para dividir Certo. pelo número certo. Mas eu creio Ok. pelo olho aqui que aqui vai dar. Então, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vou colocar o último aqui na posição que eu quero, segurando o Alt. Agora só vou dividir isso aqui meio maluco aqui, ó. Ó, já sei que dá para aumentar um pouquinho, tá? Porque ficou muito esquisito. Então, eu vou fazer o quê? Seleciono todos eles, que senão vai ficar muito longe, aí também não dá, né? E vou aumentar um São quatro quadrinhos. 4 retângulos, é. Esse aqui, vou dar uma Tá. ajeitada aqui. Ainda vai ficar muito distante, vou ter que fazer mais um quadrinho para cada um. Aí, pronto, agora esse aqui arrumo. Eu só preciso me preocupar em arrumar o primeiro e o último, tá? Ó, Certo. beleza. Agora esse aqui eu vou deixar mais próximo aqui, mais próximo aqui, beleza. Eu não Não vou. dá para selecionar todos e arrumar os tamanhos? Dá, mas não, eu arrumei todos eles de uma vez só o tamanho. Tá tudo igual. O O meu, tamanho tá, deixa eu arrumar. O meu eu deixar um pouco maior eles, então. tá. É Aí, aqui, consegui. é o meu, acho que até vou ter que deixar um quadradinho maior também. Vou arrumar um maior também para ficar aqui. Agora boto para cá. Certo. Isso. Agora, o que eu vou fazer? Para não ficar alinhando um por um aqui, eu vou pegar, selecionar os 4, Shift outro, Shift outro, Shift outro. Selecionei. E eu tenho aqui na guia Layout de página, esse botãozinho aqui, ó, alinhar. Ó, layout de página, Uhum. alinhar. Assim. Eu quero alinhar na parte superior, então eu vou clicar aqui, pronto, eles já se alinharam. Só que um está mais Ok. longe que o outro, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou lá no alinhar de novo, eu vou distribuir na horizontal. Pronto, distribuir na horizontal, ele criou o mesmo espaço entre eles, sem precisar ficar me estressando muito. Tranquilo? Tranquilo. Agora eu vou criar aquele outro lá para aquele gráfico maior. Então vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer aquele mesmo esqueminha, deixar um quadradinho para cada lado e vou aqui um pouquinho maior que aquele quadro lá. Isso aqui depois eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui, porque vai faltar espaço para outro gráfico. Ah, mas Tá, aí tu vai me dizer, mas vai faltar espaço para olhar. Porque na hora de apresentar, eu faço o seguinte, eu reduzo ali as minhas guias, ó. Aí já vou deixar mais ou menos o tamanho. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui já apareceu, ó. Eu dou 2 cliques em qualquer guia, tá? E elas somem aqui, ó. Depois também posso tirar essas linhas, os cabeçalhos de coluna, eu ganho mais espaço, tá? Então não se preocupa certo. com... Agora eu não vou mostrar tudo porque eu quero te mostrar a guia para não ficar toda hora aparecendo e sumindo a guia. Então ele vai faltar um Tá, pedacinho, mas na hora de apresentar a gente tira aquilo lá e pronto. Já fiz esse, Ctrl C, Ctrl V, vou fazer o próximo. Aqui, vou colocar aqui do ladinho.
E agora só ajusto ele para deixar um quadrinho de diferença do outro. Pronto, também está pronto. Depois eu vou diminuir um pouquinho esse raio aqui, porque o raio no menor fica uma coisa, aqui está muito raiudo. Raiudo ficou feio, mas tudo Certo. bem, deu para entender. Ctrl C, Ctrl V de novo e vou criar mais 3 aqui. Aqui, esse aqui eu vou diminuir para deixar o tamanho daquele lá. E aqui eu preciso de 3, então vou ter que encolher um pouquinho, né? Eu acho que aqui vai dar. Você, Ctrl V, Ctrl V. Vamos lá, ajustar o último lá. Opa, apertei coisa errada. Ajustar o último. Aqui e aqui. Ó, ficou muito grande. Tem que O meu encolher. também. Essa parte para mim é mais chata que programar, que fazer um programa, fazer um sistema, tá? Essa parte de maquiagem. Geralmente o homem tem um pouquinho de dificuldade com isso. O hemisfério direito do cérebro, que é responsável por essa parte aqui, não funciona muito bem no homem. Aí foi demais. Agora, mais ainda. Aqui. Eu creio que agora vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Eu não estou a fim de perder tempo com isso, Excel, me ajuda. Ó, selecionei. Vou lá no layout da página, alinhar e vou distribuir na horizontal. Pronto. Esse distribuir na horizontal ajuda muito. Sim. Tranquilo? Tranquilo. O meu ele não ficou exatamente nos esquadros, mas tá Precisa perder bom. um pouquinho de tempo nessa parte aqui, né? Mas aí Sim, tu sabe como fazer, depois tu pode retocar a maquiagem, né? Tem essa vantagem de poder retocar depois. certo. Tá. Beleza? Mas ele Agora eu ficou, vou tá bom, tá bom. Tá É, ótimo. agora eu vou colocar a logo aqui em cima, então a logo eu já deixei para ti aí tu pode criar a tua logo, né? Eu peguei a minha aqui, eu tenho uma SVG e uma PNG. Qual que é melhor? SVG. SVG é aquela, é vetor, tá? Então tu pode mostrar isso aqui num celular, ele vai ficar com uma qualidade boa, pode mostrar numa TV que ele não vai perder qualidade. Então eu vou fazer um Ctrl C, vou jogar lá no painel, Ctrl V, ele veio lá para baixo, não tem problema. Vou colocar aqui em cima, encolher para não ficar tão grande assim. Aí, pronto, tá lá. Fica mais discretinho. E agora eu vou pegar aquelas figurinhas que eu coloquei para ti, ó, Ctrl C, vou com Shift, copiar elas todas de uma vez só, Ctrl C, vou jogar lá pro painel, Ctrl V, e agora elas estão muito grandes. Eu vou aproveitar que elas estão todas selecionadas, e aqui tem que tomar um cuidado, Cariz. Eu quero diminuir o tamanho dela, tá? Se eu diminuir assim, olha como ela está distorcendo, tá vendo? Sim. Que eu vou fazer? Eu vou clicar no Shift, que dela não distorce. Ela fica proporcional à altura e largura. Ah, entendi. Tá? Aí aqui o primeiro é a camisa, vou colocar aqui assim. Depois vem quem? O sapato. Vou colocar aqui. Depois ajusta a altura delas, todas iguais, tá? É aqui, vou colocar a Uhum. calça e aqui que é o total. Foi. Agora eu vou selecionar todas elas, as 4, e vou lá no alinhar na parte superior. Pronto, ficaram todas ajustadinhas. Só que não ficou no meio, então. Me dói quando não fica no meio, tá? Desculpa, mas eu vou precisar pelo menos tentar ajustar aqui. Aqui. E aqui eu vou botar mais pro cantinho para deixar, vou deixar bem ali, que é ruim de enxergar também, né? A cor escura. Aqui. Aqui ficou mais ou menos, aqui ficou. Eu não vou ser preciosista, eu vou tentar não olhar para, porque eu tenho toque, tá? Eu não posso ver coisa Ah, torta, mas eu não vou olhar. Ó, então aqui a nossa maquiagem praticamente já está pronta, tá? O que a gente precisa fazer? Criar os gráficos agora e os rótulos. Nós vamos começar primeiro com um rótulo aqui para mostrar, ó, esse rótulozinho aqui, ó, produto A e o valor, tá? Aí produto tá. B e o valor. Então vamos lá, vou deixar do ladinho aqui.
Esse rótulo, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir aquela caixa de texto normal. Inserir caixa de texto e vou jogar aqui em cima. Tranquilo. Inserir. Cadê minha caixa de texto aqui? Lá para a direita. Cadê? Aqui inserir, ó, aqui Ah, no tá. grupo texto. Caixa de texto foi lá. Isso. Vou digitar aqui produto A. Beleza, tranquilo. Ok. Vou selecionar esse texto, porque ele não pode ficar preto, né? Porque eu vou tirar o fundo, então eu vou mudar a cor dele para branca. E aqui eu vou na forma de formato e vou tirar o preenchimento. Então, sem preenchimento. E também vou tirar o contorno. Não pode ter contorno, vai ficar feio, né? Vou aumentar um Sem pouquinho. contorno e sem preenchimento. Isso. Ó, deixei mais ou menos lá para ficar daquele jeitinho. Legal. Vou pegar isso aqui e já vou copiar produto B, C e total. Então, isso aqui vai ser o total. Esse aqui vai ser opa, o C. E esse aqui vai ser o B. Aí só vou mudar isso aqui para B. Esse para C. E como é que está escrito lá? Total? Total gera. Tá. Total geral. Vou fazer aquele alinhamento, né? Que é parte superior. E agora só vou fazer uma arrumadinha aqui. Não, esse alinhamento eu vou deixar. Põe, ajeita com o título de baixo. Ctrl+C, deixa eu ver. Ah, tá. Já sei porque eu não estou conseguindo digitar. Uma caixinha minha não foi parar. Sei. Ctrl+V, Ctrl+V. Pronto. Não Essa vai ficar parte é bem chata, né? certinho. Essa parte é É. chatinha, né? Ah, se a gente for na precisão aqui, é três É, dias só. eu evito de Imaginar. olhar muito, porque eu sou chato, sabe? Eu gosto da mesma distância estar em cima, a mesma distância estar embaixo, deixar do lado. Mas eu também não, Aí eu evito eu olhar também agora, não gosto de. porque na aula, se a gente for agora, que eu vou levar 3 horas só para ajeitar tudo. Então eu não vou olhar muito, deixar essa maquiagem para Uhum. fazer depois fora da aula. Certo, tá lá. Agora, o que eu preciso fazer? Criar uma outra caixinha de texto para colocar aquele valor. Então, Ctrl C, Ctrl V e vou ajeitar aqui para colocar o valor. Só que, o que que acontece? O valor, eu não posso digitar aqui. Vamos lá. Se eu pegar aqui na Tedesa, o valor que eu preciso pegar é o valor que está. O que que eu quero lá é produto A, né? Produto A. Produto A, é o valor que está aqui, ó. 357 mil, certo? Depois eu tenho. Sim. Não, 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 desculpa. Produto, o A é o valor que vai estar aqui. Esse valor, total geral, né? Eu não quero Ah, saber. Lá não é por trimestre, lá é o total. Então seria 1.548.500. Aí eu poderia digitar aqui, tranquilo, como eu fiz lá para produto A. Só que se mudar o valor, ele não vai mudar aqui. Então não dá para ser assim. O que que eu vou fazer? Vou lá, ó, selecionei, vou lá na barrinha de fórmula, coloco igual, certo? E vou lá na TD. uhum. Vou lá na TD. O que que eu quero? Eu quero esse valor. Só que eu não posso, tá vendo como é que ficou lá em cima? Ó? Info dados tabela dinâmica. Eu não posso isso. Então apaga. Eu vou fazer o quê? Vou selecionar uma célula fora, selecionei fora, e eu preciso da célula de cima, certo? Então eu vou mudar para B9 aqui, ó. Não dá nem para ir com a setinha, tá? Tem que apagar o 10 e digitar o 9. No meu caso é 9. Não sei se tu tá na mesma linha. Tô.
Então tem que ser TDs B9. Aí vou dar um TDs Enter, B9. dei o Enter, ele veio para cá. Só que quando ele vem para cá, ele perde a formatação. Isso é um nojo, tá? Aí não tem problema. Eu vou lá e formato de novo. Cadê a letrinha aqui? Para branco. Tem que selecionar ele. Ó, para branco. Aí, como esse aqui é o valor, eu vou deixar um pouquinho maior, vou deixar com 14 e vou subir um pouquinho essa caixinha, porque depois eu tenho que botar um gráfico aqui. Aí, mais ou menos assim. Certo. Aí começou a me dar dor. Deixa eu arrumar aqui. Eu estou fazendo a mesma coisa. Aí, foi. Tá. Tá? Aí aqui, vou fazer a mesma coisa, produto B. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá. E esse aqui vem para cá. Antes de mexer na referência, eu vou pegar já e vou selecionar todos eles que eu digo só dos valores, né? E vou lá no forma de formato, também tem esse botão do alinhar, eu vou alinhar na parte superior, só para deixar o mesmo alinhamento. Beleza. Forma de formato. Onde que foi forma de Ó, formato? forma de formato, aí tem aqui, ó, alinhar. Alinhar. É o mesmo botão que Alinhar tem lá no layout da página. na, Hã? na parte superior? Parte superior. Certo. Aí vamos dar uma olhadinha lá na TD. Na TD, o produto A está na B. Produto C está na C. Oh, até que ficou bonito. Não, desculpa. Produto A está na B. Produto B está na C. Produto D está na. Produto C está na. Produto C está na D. Meu Deus. E o total está na E. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou nem ficar preocupando. Agora eu já sei que está numa coluna a mais. O produto B, então eu só vou mudar aqui para C, certo? Vou dar um Enter e vai acontecer, vai perder o formato. Não tem problema. Vem aqui. C, Esse aqui está enter. na, na D. Enter. E esse aqui está na E. B, Tá lá. E. Agora eu vou pegar esse formato que está aqui, usar o pincel e jogar para cá. Ó, para não ter que fazer tudo de novo lá, tá? Pincelzinho nele. Pincel não serve só para célula, serve para formas também, tá? Foi. Já tenho esses rótulos prontinhos. Vou partir para quem? Para o meu gráfico. Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse meu gráfico? Eu vou fazer lá na TD, que fica mais fácil fazer o gráfico aqui. Que gráfico que eu quero? Eu quero mostrar lá o faturamento ao longo do ano dos meus produtos. Então, lá embaixo eu tenho aqui, ó, produto A ao longo do ano, certo? Certo. Se tu olhar aqui, eu tenho uma tripinha, essa minhoquinha aqui, né? Essa minhoquinha é a evolução. Não, esse gráfico não é para saber valor, é só para saber como é que foi a movimentação durante o ano, tá? Vou Tá. separar ele aqui de novo. E agora eu vou criar esse gráfico. Então, numa célula vazia, para não pegar nenhum valor, eu não quero que ele fique pegando valor dentro da tabela dinâmica, eu vou inserir um gráfico de linha. Qual linha que eu uso? Eu vou usar a primeira sem marcador. Por que que eu não uso a segunda ou a terceira? Porque a segunda acumula o ponto e a terceira acumula em percentual. Então eu quero a primeira aqui, ó, linha 2D sem marcador. Beleza? Ele apareceu só a área do gráfico. Eu preciso colocar valores aqui dentro. Preciso colocar esses valores que estão aqui, ó. Certo? Então eu vou clicar nele, Sim. clicar nele com o botão direito, selecionar dados. Ele não tem Certo. nenhuma série aqui dentro. Então eu vou adicionar uma série. Adicionar. Aí o Excel pergunta qual é o nome da série. O nome da série vai ser quem? O produto A. Selecionei ele, o produto A, que ficou na A53. Legal. Aqui não tem problema selecionar lá dentro, tá? Vou apagar Tá. o valor da série e vou selecionar do 112 até dezembro. Já criou a minha linha.
Vou clicar em OK e vou clicar em OK. Não se preocupa que está esse monte de númerozinho, porque entre lá não vai mostrar nada. Então não precisa dizer que é janeiro, nada disso. Vou pegar esse Tá, gráfico, vou fazer um Ctrl X nesse gráfico e vou lá para o meu painel. Vou fazer um Ctrl V aqui. Vou dar uma encolhidinha nele. Esse título eu não quero, então vou selecionar Del. Esse eixo não quero, Del. O eixo X não quero, Del. Linha de grade não quero, Del. Meu, que monte de Del. Por que tu fez tanta coisa, então? certo. Eu vou ampliar essa minha área de plotagem no máximo, tá? Só para poder aproveitar e ver o quadro melhor aqui. Agora, o que eu quero fazer? Quero formatar isso aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito e formatar a área de plotagem. Ele apareceu aqui formatar a área de plotagem, mas na verdade eu não quero formatar a área de plotagem, eu quero formatar aquela área mais externa. Só que como a minha área de plotagem está do tamanho da área do gráfico, eu não consegui selecionar ela. E daí, como é que eu faço para selecionar a área do gráfico se a área de plotagem está por cima? Quando eu não consigo selecionar pelo objeto, eu posso pegar pelo nome dele aqui, ó. Tá vendo ó, opções de área de Opções. plotagem? Eu vou clicar na Aham, setinha e vou mandar a área do gráfico. Pronto, agora tudo que eu fizer, eu vou estar formatando a área externa do gráfico, tá? Aí nesse certo. balde eu tenho preenchimento, eu vou deixar sem preenchimento. Pronto. Legal? Agora eu vou clicar na minha série de dados, então aqui cliquei numa série. Cuida para não clicar duas vezes, tá? Que se eu clicar duas vezes eu pego só um ponto. E eu não quero. Se Tá, acontecer isso, tu clica fora e clica de novo para pegar todos os pontos. Eu vou deixar essa linha da cor do gráfico. Como eu não fui preciosista e pegar a cor hexadecimal disso aqui, eu vou pegar uma cor parecida. Então, vou lá, eu estou na linha, a linha tem uma cor, eu vou pegar essa cor e vou botar. Vamos ver se esse rosa aqui vai ficar. É, não ficou muito parecido, mas. nossa. Depois dá de pegar o PowerPoint, jogar essa imagem dentro do PowerPoint, capturar a cor com o conta-gotas, que o pincel não tem, o Excel não tem conta-gotas. Uhum. Mas dá de ir lá no PowerPoint capturar a cor, ver qual é a cor e jogar para cá, ficar igualzinho. Agora o que eu preciso fazer? Eu quero dar uma. Isso aqui, essas linhas, elas estão assim, né? Tá muito, digamos, está abrupta a mudança de posição. Eu quero suavizar esses pontos. Então, aqui na última opção, aqui, ó, linha suavizada. Vou marcar ela. Pronto, ele deu uma suavizada. Tá vendo? Agora eu vou pegar esse gráfico e jogar lá para cima. Se eu conseguir. Ah, consegui. Ó, bem aqui. E vou dar uma encolhidinha nele. Só que tá vendo que eu encolhi só a hora de plotagem, né? Ó, o gráfico continua aqui fora. Ó, o gráfico. Não. Não, tá certo. Não, mas tem coisa errada aqui. Ah, ele foi junto, foi junto. É, foi junto. Eu vou deixar ele aqui, ó. Isso aqui é só para ter uma ideia se teve alguma variação ou não, tá? Não se preocupa que não é para ficar exibindo valor nenhum. Deixa eu ver onde é que está essa área de plotagem Tá, aqui. Plotagem, área do gráfico. Só quero ver se não está maior. Não, está do mesmo tamanho. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou criar um produto B. Então, Ctrl C. Vou clicar fora, porque senão ele copia dentro do próprio gráfico. Ctrl V. Já vou posicionar ele aqui. E o que eu preciso mudar? Só o endereço. Se eu for olhar lá na TD, o produto A está na linha 53, o produto B está na 54. Então, eu vou no painel, botão direito, selecionar dados, editar, e está na linha 54. Então, né? Ó, 4, 4 e 4. Clique em OK, OK, está lá o gráfico. Eu só preciso mudar para o tá, verdinho. peraí. Sim, Peraí, deixa eu. Volta um pouco. Na verdade, o meu eu não tô. Ah, agora eu consegui arrastar esse bendito. Aí você copiou, colou, aí tu foi na. botão direito,
Selecionar Botão dados. direito. Selecionar dados. Cadê meu selecionar dados aqui? Porque ele está vindo para o redefinir. Ah, tá. Selecionar dados. Isso. Certo. Aí Aí eu tu vou em editar. editar. Aí tu, ó, 54. isso. No meu caso tá na Uhum. 54. Vê se o teu tá na 54. Tá. Assim, o meu foi sequencial do teu também. Ah, tá na Produto mesma linha. B. Vou pegar só meu Tá. cafezinho aqui que eu tô passando mal já. É Tá. um vício isso aqui, meu Deus, que coisa horrível isso. Ok. Beleza? Deu certinho? Deu Clique em certinho. OK. Ficou azul. Clique em OK. Isso, ficou azul. Eu vou mudar para um verdinho parecido. Então, clico na série e mudo para um Uhum. verdinho que faça algum sentido. Meu, o verde não tem nenhum aqui parecido. Vamos pegar esse. Tu viu que não ficou. Faz de conta que ficou igual, tá? Faz de conta. Sim. Faz de conta. Eu sei que vai doer o olho. Vou fazer o quê? A mesma coisa pro outro. Ctrl C. Clico fora, Ctrl V, arrumo ele. É ruim de arrastar ele. É ruim, porque tu tá com Aí muita achei. forma junto, entendeu? Muita forma. Aham. Aí foi. Foi. Agora eu vou pegar o quê? Vou mudar a corzinha. Ah, mudar não, corzinha não. Antes de mudar a corzinha, selecionar Selecionar dados. dados. Agora ele está na Editar. 55. Então, Ctrl cinquenta e C. cinco, 55. 55 e 55. Ok. Ok. E ok. Vou Então, mudar a vamos corzinha mudar para para um laranjinha. laranja. Onde é que eu tenho? Ah, vai ser o ouro mesmo, não vai ter jeito. Ai, meu Deus, doeu agora, doeu. Esse ficou muito esquisito. Vamos botar mais cores aqui. Vamos pegar uma cor parecida com aquela. Ai, não vou chegar nela nem a pau. Ah, eu vou deixar essa ali mesmo, Cariz, tá? Senão a gente vai acabar 9 horas e. Ai, doeu! Mas tá bom, não vou olhar. Tá. Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V e jogar do total. Vamos lá. Ctrl C, clico fora, Ctrl V, ajeito. Ou eu peguei a forma de baixo. Ainda bem que existe o Ctrl Z. Agora, vou lá, botão direito, selecionar dados, mudo para a 55. Não, 56. 56. É, 56. E mantenho o azul, que vai ficar. Que bom. Ufa. Ó, esse é o que ficou mais coerente. É, tranquilo até aqui. Viu que não tem segredo, né? O próximo gráfico, tu precisa sair daqui a 5 minutos, né? Isso. Vamos fazer o seguinte: não vai dar tempo de fazer o próximo gráfico, outro gráfico um pouquinho mais complicado. É um gráfico que vai Tá. ter, vão ser dois gráficos em um só, baseado no mesmo valor, e eu só vou mudar o rótulo, tá? Vai ser um gráfico de área e um gráfico de linha. Mas aí Certo. na próxima aula a gente termina. Eu não, como não tem mais ninguém ao vivo aqui, eu vou respeitar tu que está sempre seguindo aqui, tá? A gente vai fazer hoje, então, É, ó, esse tempo de aula mesmo, e para tu não perder o que a gente vai fazer junto aqui. Porque depois é que vai tá. surgir dúvida. Esse aqui tá simples, né? Esse Depois, foi. é, Foi. esse aqui, o outro gráfico também, tu vai ver que os gráficos não são muito complicados. É a segmentação de dados é que vai dar como é que posso dizer, essa automação aqui, né? Ó, essa segmentação é que vai fazer o show todo aqui, ó. E não é só jogar É. segmentação. Tu nota que quando eu mudo para 2019, ele muda os valores aqui, muda tudo. Porém, quando eu mexo no produto aqui, ó, não pode mudar esses gráficos aqui do produto, tá vendo? Ó, não muda lá em cima também, só muda esses valores aqui, ó. Então, isso que a gente tem que. Como que eu faço para fazer? Ele mexe em uma coisa, mas não mexe em outra, entendeu? Na segmentação. Entendi. E também algumas configurações dela para poder. Configurações nela para que ela não exiba valores que não estão na minha base de dados, senão ela acaba exibindo outros valores aqui que não estão na base de dados, tá? Então é bem legal essa Certo. segmentação de dados aí.
Tranquilo? Certo. Tranquilo. Eu até amanhã você falou que vai dar uma aula explicando, né? Amanhã Isso. eu consigo até participar, porque amanhã eu vou Tá. focar para fazer os exercícios, sabe? Então Beleza. amanhã cedo eu vou estar focada nisso. Vai ser amanhã às 10 horas, tá? Eu vou colocar o link da live no grupo lá e também vou mandar para os alunos no WhatsApp, por e-mail Tá lá bom. porque o e-mail eu criei uma planilha que manda e-mail automático, né? Tu sabe que Excel faz essas coisas, né? Então eu só boto lá o Então, link e tchuc, manda para vocês, tá? Então vai estar no certo. e-mail. Aí para ti eu também mando no WhatsApp lá, que fica mais fácil para ti. E vai estar Tá no bom. grupo também do Telegram e do WhatsApp lá. Tá ok. Tranquilo? Tranquilo, Boa deixa eu só reunião falar. de impeachment. Muito obrigada. É chato isso, né? Que queira ou não queira, É é uma ninguém, né? situação. Nossa, é uma situação, ninguém quer passar por isso, né? Mas como a gente É. está em obra, a obra está parada, o síndico tirou a empreiteira daqui que estava fazendo a obra, então a gente entende que alguma Por isso, decisão precisa ser tomada. por isso que é bom essas empresas, né? Terceirizado, né? Não, por isso que é bom morar em casa. Também, Você faz melhor o que você ainda. bem entende. Com uma coisa que eu fico louco da vida é que quando tu mora em apartamento, pode ser teu, mas tu nunca para de pagar. Sempre tem um maldito condomínio. Não é tu que diz o quanto Condomínio. que tu vai dar por mês. É a turma, entendeu? Nunca é teu. Uhum, uhum. A cada 10 meses dá para você comprar uma geladeira. Aqui até, assim, é lógico, numa casa tu tem que guardar o dinheirinho porque tu vai precisar de reforma, depois tu tem que... Mas aí, se apertou um pouquinho esse mês, eu não vou botar, né? Mexer. E É. agora, ou eu não vou guardar ou eu não vou mexer, eu vou segurar mais um mês, mais dois, mais três. No condomínio não dá, tu não pode, tu não tem esse domínio sobre o teu imóvel, né? Não, não tem opção. É, É e quando complicado. tem vizinho chato, Pior ainda. Pior ainda. já morei em apartamento, já não gostei nada, nada, nada. Sim, verdade. Beleza, Carize? Boa reunião para ti, Beleza. boa sorte Muito lá. obrigada. Muito Tomara que não dê obrigada. chilique em ninguém. Tomara. É. Então, até amanhã e depois terça. Amanhã. Então tá Beleza. bom. Combinado. Obrigada, professor. Tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau.